Bom dia. Hoje estamos aqui com a quinta parte da série A Terra Prometida e hoje com o tema O Deserto e Suas Experiências. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe para que venhamos entender o que o Senhor quer nos ensinar por meio deste assunto. Em nome de Jesus. Amém. Em meio ao deserto, Deus fez com que o povo aprendesse as experiências da fé e conhecesse Ele mais no relacionamento pessoal no deserto. O deserto nos ensina muitas coisas, principalmente a conhecer Ele, a ter experiências com o poder dEle. Vamos falar de 3 pontos aqui, mas preciso 2, que é sobre o fogo, o pão, e vamos dar só um parecer sobre a água. Então, no deserto, o povo ia caminhando e havia o que enfrentar. De dia, o sol, e Deus proveu a nuvem para proteger, para o povo não desmaiar com a força do sol, e à noite para eles saber por onde estava indo, para iluminar o caminho. Então Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, primeiro ponto, o fogo, está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 21, que diz o seguinte: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo. Então, Deus, em meio ao deserto, Ele sempre provê o escape, Ele sempre está guiando o seu povo. Então, esse fogo era a presença de Deus, o cuidado de Deus. Deus é assim, em meio ao deserto que estejamos passando, Ele está contemplando, Ele provê todas as coisas para a gente suportar o que temos que passar em meio ao deserto. Segundo ponto, o maná, que simboliza o pão, que é um símbolo de Jesus, da palavra dele. Diz assim sobre o maná, está escrito em Êxodo, capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: e comeram os filhos de Israel maná por 40 anos, até que entraram em terra habitada. Então, Deus sempre provê o sustento para o povo dele. Então, ele estava sempre sustentando o povo ali no deserto. E assim ele faz conosco, com aqueles que o servem. Ele é o pão, ele é a palavra que nos sustenta, que nos dá vida, que nos alimenta. Isso está escrito em João capítulo 6, versículo 31, que diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, há uma necessidade de a gente estar sempre se alimentando de Deus, por meio de sua palavra, pois assim o Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Temos que nos alimentar para suportar os desertos dessa vida. Deserto, qual o deserto que passamos dessa vida? Sofrimentos, tribulações, perseguições, guerras espirituais para guerrear contra a nossa alma, para tentar enfraquecer a nossa vida na caminhada até a terra prometida. E o que é que vai nos sustentar? O pão, a palavra. Então a gente tem que estar sempre nos alimentando da palavra, porque ela é o alimento vivo que desceu do céu. Ela que nos sustenta em meio
as dificuldades no deserto. Agora vamos para o ponto final sobre a água. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Êxodo 17, versículo 6, que diz o seguinte: Eis, estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Então, Deus sempre provê em meio ao deserto. Ele proveu a água e em meio à sequidão no deserto, o Senhor é a fonte da vida. Então, em Deus está a fonte da vida. E Jesus é essa água da fonte da vida, que está escrito em João 4,14, que diz o seguinte: E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele a fonte a jorrar para a vida eterna. Então a gente tem que estar sempre bebendo dessa fonte. A palavra de Deus e da presença do Espírito Santo dentro de nós é a água viva que jorra até Deus. A presença do Espírito Santo e a palavra é um dos maiores alimentos que fortalece a nossa fé para suportar os desertos. Então, o povo de Deus viveu essa experiência, viu o fogo, viu as providências da água saindo da rocha. Então, deserto, para quem quer fazer a vontade de Deus, é a melhor e a maior faculdade da fé. Então, a gente temos que ficar tão somente nos entregar na mão de Deus e confiar nas providências dele. Para concluir, vamos falar aqui essas palavras que fizemos anotações. Há momentos que só no deserto conseguiremos ouvir melhor a voz de Deus. O deserto de Deus nos ensina a conhecê-lo melhor. Elias e Moisés passou por essas experiências do poder de Deus. Aí só para refletir, uma reflexão. É no deserto, é no silêncio e no sussurro suave de Deus que ouvimos melhor a voz de Deus. Quando você passa no deserto e quando você não murmura, quando você persevera, não tem outra coisa tão gloriosa de experiência que o deserto, quando você se submete a Deus, confia nele, não murmura, aí você passa experiências gloriosas que nos traz mais força a confiar, a conhecer mais, ter mais experiência de conhecer esse Deus tão poderoso e glorioso. Então fiquemos com essas palavras de Deus, confiando em todas as providências dele em meio ao deserto. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, nos ajuda, Senhor Jesus, em meio ao deserto, não murmurar e sempre confiar nas tuas providências. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos.